definição legal de pneu careca? Beleza, todo mundo já sabe que na visão popular, pneu careca é aquele pneu cujo qual a banda de rodagem ficou tão desgastada que o pneu praticamente perdeu todos os seus sulcos e ranhuras, né? Ficou um pneu praticamente liso, que nem esse caso absurdo que a gente está vendo aqui. Mas existe um limite legal muito antes do pneu chegar nesse estado aqui. E esse limite legal é indicado pelo famoso TWI Tread Wear Indicator, ou indicador de desgaste da banda de rodagem. São esses travessõezinhos que você está vendo aí na tela, eles estão espalhados em pelo menos 6 partes do pneu. O pneu vai se desgastando, ele vai se aproximando desse TWI, desses travessõezinhos aqui, e quando chegar na altura deles, significa que você tem 1,6 milímetros de altura de sulco, que é o limite mínimo imposto pelo CONTRAN. Quando você é parado numa blitz e o policial fala que seu pneu está careca ou quase careca, ele não está dando a opinião pessoal dele, ele está usando como referência a baliza legal, que é justamente o TWI. Se o seu pneu tiver com menos de 1,6 milímetros de sulco, ou seja, no nível abaixo do TWI, você é enquadrado numa infração grave e você está sujeito a uma autuação e a retenção do veículo. Só que você fica ligado aí com uma coisa: se o seu step estiver nessa situação também, você também vai ser enquadrado no mesmo cenário, então fique atento ao estado do seu step. Outra coisa para você ficar atento: se você não verifica o seu alinhamento do seu veículo nunca, e ele por acaso estiver, por exemplo, com a convergência aberta, uma convergência negativa, você vai estar arrastando os pneus pelo lado de dentro. Até difícil você inspecionar visualmente, olhando ali por cima, mas quando você se der conta, esse pneu vai estar chegando no TWI só do lado de dentro. Você vai perder esse pneu, por melhor que esteja do lado de fora. Dinheiro no lixo. Agora, se você também nunca calibra o seu pneu, olha só o que aconteceu com esse pneu aqui. É muito importante, pessoal, pelo menos uma vez a cada 20 dias, mas idealmente toda semana você checar a calibragem. Sem calibragem, o que acontece? O pneu trabalhando com pouca pressão, ele trabalha com muito mais carga no lado externo, nos ombros do pneu. Olha só que curioso, gastou aqui praticamente chegar até a lona, mas olha só que no meio, ele ainda tem um pouco de banda de rodagem, nem chegou no TWI. O pneu trabalha com a banda de rodagem encolhida para dentro quando você não trabalha com pressão ideal. Novamente, dinheiro no lixo. O pneu só fica ruim de chuva quando chega no TWI. Mito: os pneus perdem desempenho bem antes de chegar nisso. Como que isso acontece? Pessoal, estes sulcos longitudinais aqui são dutos, canais de escoamento d'água. Eles trabalham junto com esses recortes transversais que a gente está vendo aqui, que ajudam a quebrar aquela lâmina d'água e aí combatem o fenômeno da aquaplanagem, que inclusive a gente explicou em detalhes técnicos num vídeo que a gente publicou há alguns meses, né? E aí o que acontece? É uma questão de lógica. O pneu vai desgastando, esses sulcos aqui vão ficando mais rasos, né? E com isso você vai diminuindo a capacidade de vazão desses canais de escoamento de água, né? Eles vão desgastando até chegar nesse limite legal mínimo, que é o TWI, né? Quando chega lá significa que você tem 1,6 milímetros de sulco. Mas o fato é que até chegar ali, você vai perdendo gradativamente essa capacidade do pneu expulsando água. Então, se você tem um pneu aí que já rodou aí uns bons milhares de quilômetros, algumas dezenas de milhares de quilômetros, for um pneu aí que tem uma durabilidade maior, pega mais leve na chuva, diminui, especialmente chuva pesada, diminui bastante a velocidade, porque com menos velocidade você diminui a quantidade de vazão de litros de água por segundo que esse pneu precisa expulsar. Para te ajudar a identificar quando o pneu está começando a perder o desempenho no molhado, a Continental desenvolveu um sistema chamado WWI, Wet Wear Indicator, ou indicador de desgaste da banda de rodagem para piso molhado. No Extreme Contact DW você vai encontrar essa marcação com a letra W, que vocês estão vendo aí na tela, e no caso do Premium Contact 6 vai ser um X, que vocês estão vendo aí na tela também. Quando a banda de rodagem chegar no nível de desgaste no qual essas marcações desapareceram, esse W ou esse X, significa que a partir daquele ponto esse pneu já não apresenta mais a mesma performance no piso molhado. Agora, importante, não significa que esse pneu tem de ser substituído ainda. É uma indicação para te avisar de que a partir daquele ponto ele não tem mais a mesma performance no piso molhado, especialmente com chuva pesada, então pegue e leve a partir desse ponto. Pneu careca também escorrega mais no piso levemente úmido. Verdade, mas é importante diferenciar. Aqui a gente não está falando do fenômeno da aquaplanagem, tá, pessoal? Com uma garoa bem fininha, não se forma aquele espelho d'água, né, que gera aquela água que se forma na frente da banda de rodagem do pneu, aquela cunha que gera aquela força de sustentação que tira o contato direto do pneu com o asfalto, toda aquela coisa da aquaplanagem que a gente explicou num vídeo aí alguns meses atrás. Não!
Com a garoa bem fininha, a gente está falando só de um piso levemente úmido. Mas então por que é tão difícil, por exemplo, quando você está com um pneu velho, careca, de você tracionar numa saída em ladeira, por exemplo? Qualquer pisadinha a mais que você dá no acelerador, pneu velho, careca, derrapa pra caramba, você não consegue sair do lugar. Por que isso acontece? Basicamente por dois motivos. Primeiro, é que o pneu careca, como que a gente tem aqui na nossa frente, ele está com a banda de rodagem completamente desgastada. E note que ele já não tem mais, por exemplo, esses sulcos transversais que a gente está vendo nesse pneu novo aqui do lado. E esses sulcos, esses recortes transversais, são fundamentais para se ajudar especialmente na tração com piso molhado. A outra razão é que o composto de borracha vai endurecendo com a ação dos raios UV do sol, oxigênio, ozônio, a presença de contaminantes presentes no asfalto que a gente dirige todo dia, né? E aí, com esse endurecimento da borracha, isso vai prejudicando a capacidade de adesão e de encaixe com a estrutura, com a textura do asfalto. Para você entender de forma mais simples, lembra daqueles triciclos tipo Velotrol, que tinha aquelas rodas, aqueles pneus de borracha? Lembra como eles escorregavam mesmo no piso seco? É mais ou menos isso aí. Agora, quanto tempo para um pneu ser considerado um pneu velho? De acordo com estudos da TÜV Rheinland, em até 8 anos o pneu preserva as suas propriedades químicas de maneira consistente. Pneu careca é melhor no seco que o novo, é um slick. Mito, né, gente? Um pneu careca, o velho, ele vai apresentar um comportamento muito pior do que o pneu novo também em pista seca, justamente porque o composto já está comprometido, né? Lembra que a gente falou? A ação dos raios UV do sol, oxigênio, ozônio, a reação com os contaminantes presentes no asfalto, os próprios ciclos de calor por muito tempo prolongado, muitos ciclos ao longo dos anos, tudo isso vai degradando a química do composto de borracha do pneu com o passar dos anos. E o que vai acontecendo? Ele vai perdendo seus óleos, vai perdendo aí seus lubrificantes, ele vai perdendo inclusive a resistência, a tração, ele perde elasticidade, né? Então isso afeta justamente os dois principais mecanismos pelos quais o pneu gera aderência, que é a adesão e a indentação à textura do asfalto. Um composto novo de borracha é mais ou menos como você passar uma borracha escolar novinha numa mesa, né? Ele adere, né? Ele até dá uma freadinha, ele causa uma resistência ao seu movimento. Um pneu velho é meio como você passar um pedaço de plástico, né? Ele não adere e ele até vibra, né? Em alguns casos extremos, o pneu velho fica até meio cinza e você não precisa nem de um durômetro para saber que o pneu está duro. Com a própria unha, você já consegue sentir que aquela borracha está muito mais dura do que quando ele era novo. Dado o momento, quando você olhar com atenção um pneu muito velho, você vai encontrar até algumas rachaduras nele, especialmente próximo aqui da junção do ombro, que é uma região de muito trabalho, né? Isso é consequência justamente desse endurecimento da borracha, ela vai perdendo a capacidade de elasticidade e com isso o pneu inclusive fica mais suscetível a danos. E a outra coisa, pessoal, é que o pneu vai ficando velho, ele começa a ficar desconfortável também, e não é só por causa do envelhecimento e endurecimento da borracha, né? A própria carcaça do pneu já apresenta uma degradação estrutural e ele já não dissipa mais as forças como antes, né? Então, além dele ficar mais desconfortável, ele também pode apresentar aí um dano grave, uma falha de forma mais brusca e sem muito aviso. Um pneu pode ser condenado ou ilegal sem estar careca. Verdade. O fato é o seguinte, no mundo ideal você cuida do seu veículo direitinho, cuida da calibragem do pneu direitinho, o pneu vai desgastando naturalmente até chegar ali no TWI, você faz a substituição do pneu e acontece tudo de forma natural. Mas a falta de manutenção e o seu descuido fazem você perder o pneu muito antes disso. E isso é causado por uma carga desigual, uma carga assimétrica que vai levar ao desgaste assimétrico dos pneus. Vou dar 2 exemplos para vocês. Se você não cuida do alinhamento do seu veículo, ele está com uma convergência negativa, anda arrastando, anda aberto, né, os pneus dianteiros para fora, por exemplo, você vai gastar muito mais o lado de dentro desse pneu, ele vai trabalhar com muito mais carga aqui. Então você vai chegar no TWI desse lado muito antes, você vai perder, esse pneu vai estar ilegal, por melhor que esteja do lado de fora. Então você vai ficar bravo, vai ter um prejuízo, fora o risco potencial de você tomar uma multa, sofrer uma retenção do veículo ou pior, de sofrer um acidente. O outro caso é o mais comum de todos. Pessoal que não cuida da calibragem do pneu, o que acontece? Banda de rodagem trabalha retraída no centro, a carga se concentra muito mais nos ombros externos e olha só o que a gente tem aqui, um pneu condenado e nem chegou no TWI aqui no meio ainda, tem 1 ou 2 milímetros sobrando, justamente porque esse pneu aqui o pessoal não calibrava nunca, então o desgaste foi extremo nos ombros externos, um prejuízo fora todo o risco que você corre em termos de dinâmica, de equilíbrio do veículo por andar com pneu murcho.
Só que você que não gosta de calibrar nunca os seus pneus, está expondo os seus pneus a um risco ainda maior, que é a formação de bolhas. A gente vai ter um vídeo dedicado só a isso, para explicar exatamente nos pormenores como que isso acontece, mas o resumo da história é o seguinte: as bolhas são formadas pelo rompimento da lona de corpo, que é uma lona de tecido de aramida, de rayon, de poliéster, que faz parte da estrutura do pneu. E isso acontece com impactos muito severos, como por exemplo uma ponta de guia, um buraco extremamente agressivo ou mesmo a montagem incorreta do pneu. Mas o que acontece? O ar é parte fundamental da estrutura do pneu. Então, sem ar, você está expondo o pneu a uma deformação estrutural muito mais aguda. E aí o que pode acontecer é que você aumenta exponencialmente a chance do pneu não suportar aquele impacto e a estrutura dele colapsar. Por isso, por favor, gente, mantenha sempre os seus pneus calibrados.